Paz seja com todos, amém? Pegue a Bíblia Sagrada aí, por gentileza. Gálatas capítulo 4. Domingo passado foi exposto Gálatas 3, onde, de uma forma resumida, antes de fazer a leitura aqui, Gálatas 3 fala sobre a impotência da lei de salvar, apenas conduz a Cristo, e termina no versículo 29 dizendo que se alguém está em Cristo é herdeiro de Deus. Aí o capítulo 4, ele começa falando sobre o que é ser um herdeiro de Cristo e mostra que isso de fato é a identidade daquele que está em Cristo Jesus. E eu quero começar a leitura aqui no versículo 1 até o versículo de número 7, tá bom? Gálatas, capítulo de número 4, versículo 1, nós vamos ler até o versículo 7. O texto diz assim: digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do escravo. Na maioria das traduções aí está servo. Ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais escravo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Amém? Pai, fala conosco nessa manhã através da sua palavra, que nós não saiamos daqui dessa igreja, dessa reunião, desse culto, meu Deus, vazios do teu evangelho, mas que a nossa alma seja alimentada, que o nosso espírito seja renovado e que nós possamos caminhar à maturidade do conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Fale ao nosso coração de uma forma única. Meu Deus, fale com todo da igreja, mas fale também no particular de cada pessoa. Meu Deus, nós temos orado e temos pedido ao Senhor isso, que nós saiamos da tua casa fortalecidos no teu espírito, e em especial hoje, que nós saiamos com a certeza e com a convicção que nós somos filhos, nós somos adotados e o Senhor é o nosso Pai. Não somos mais escravos, nós somos filhos para a glória do teu nome. Meu Deus, esteja em nosso meio até o final desse culto e que o seu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode tomar o teu assento, por gentileza. Vou tentar, prometo a você, ser o mais direto possível, porque a gente ainda tem a ceia, e eu gostaria muito que nós entendêssemos essa palavra de verdade. Se nós fôssemos dar um título para o capítulo 4 de Gálatas, é identidade em Cristo. Na verdade, uma das coisas que as pessoas hoje em dia mais têm dificuldade de entender são as suas próprias identidades. Toda hora nós queremos ser alguma coisa e toda hora nós queremos parecer com alguém e toda hora estamos fugindo daquilo pelo qual Deus nos chamou para ser. E o nosso comportamento, no modo geral, diante de Deus, não é como filho. Todos nós que estamos aqui somos filhos de alguém. A maioria de nós aqui temos filhos. E por mais que nós damos a ele uma educação, seja alguém uma educação mais dura, outro mais nem tantas, todos nós entendemos que nem tudo que nós exigimos dos nossos filhos, eles serão capazes de fazer. Até porque nós não tivemos capacidade de fazer o que os nossos pais nos exigiam. Então, tudo que nós falamos para eles, ensinamos a eles, nós queremos mostrar para eles que determinadas decisões na vida podem não ter volta.
Eu estava vendo um caso, esses tempos atrás, uma história de uma pessoa que acabou se casando com alguém na sua juventude ainda, na sua adolescência, e eu entendo que adolescente não deveria nem sequer cogitar um casamento, claro que eu penso isso mais hoje, como um pai, porque engravidou. Engravidou, os mais antigos sabem disso, antigamente engravidou, agora vai ter que casar com a minha filha, era basicamente isso, e essa pessoa apanhou a vida inteira do marido. Mas isso aconteceu devido a um erro que aconteceu lá no passado, que a gente, para tentar consertar um erro, a gente acaba cometendo um outro erro. Mas isso acontece por quê? Porque nós achamos, porque damos as regras para os nossos filhos, eles terão capacidade de cumprir tudo. E aí quando eles erram nas regras que nós colocamos, que nem nós tínhamos capacidade de fazer, a gente começa a puni-los. Já que você engravidou, agora você vai casar. Parece uma bênção, mas isso aqui é uma grande punição, porque estamos falando aqui dessa história de adolescente. Então o que Paulo está dizendo aqui para os Gálatas? É o seguinte: quando é criança, ainda que seja herdeiro de tudo, de nada é diferente de um escravo. Por quê? Porque uma criança não sabe o que fazer, não sabe para onde ir e não tem capacidade de discernir o que pode ou o que não pode fazer. E quando discernir o que pode e o que não pode fazer, não é porque discerniu, é porque alguém disse que tinha que ser feito. Então, pode ser dono de tudo, pode ser herdeiro de tudo, mas enquanto, eu gosto dessa versão da minha Bíblia aqui, enquanto é menino, que quando ele coloca o termo menino, ele quer dizer imaturo, de nada se difere de um escravo. E isso vai acontecer até que venha a plenitude dos dias. E o que é a plenitude dos dias? Foi o momento em que Jesus veio à terra. Jesus, ele veio à terra sob a lei, para cumprir a lei e para nos resgatar da lei. Então, quando ele cumpre a lei, quando ele resgata o povo escolhido da lei, ele está dizendo para esse povo: chegou o tempo aonde vocês deixam de ser meninos, aonde vocês deixam de ter tutores que vão guiar vocês, logo vocês não são mais escravos, agora vocês são de fato herdeiros e adotados como filhos. O que Paulo está dizendo para os Gálatas? Está dizendo basicamente o seguinte: vocês foram comprados, vocês foram adotados, vocês estão em Cristo, vocês são herdeiros, mas vocês estão agindo como meninos. E quando vocês se colocam na posição de crianças, vocês se tornam iguais escravos. Só que vocês precisam entender que Cristo resgatou vocês dessa escravidão e tornou você filho. E o filho, ele é diferente de um escravo, querido. Por mais que você possa dizer assim: não, mas todo mundo é tratado igual. O filho nunca é tratado igual a um escravo. Alguém pode tratar bem um escravo, mas não vai tratar igual trata um filho. E por que Paulo está dizendo isso, pastor? Porque os Gálatas estavam retornando a viver coisas que Cristo aboliu. Então, quando eles começam a viver coisas que não dependia, ou melhor, que não era para filho mais viver, eles estão se colocando de volta em uma situação de escravidão. E sabe quando nós falamos de libertação, porque esse aqui é o ponto da minha mensagem, libertação bíblica é totalmente diferente da libertação que nós aprendemos. Totalmente. Porque nós aprendemos libertação de um modo genérico e geral, quando você entende libertação. O que você pensa? Se alguém fala assim, o João, ele foi liberto. Qual que é a primeira coisa que vem na tua cabeça? Vai vir bebida, sim ou não? Vai vir cigarro, sim ou não? Vai vir demônio, sim ou não? Mas essa libertação não é o que a Bíblia diz. E não que não seja uma libertação. Mas o que a Bíblia fala sobre libertação é sobre você sair debaixo de tutor e ser adotado como filho. Porque o filho é livre. O filho tem liberdade, o filho é um herdeiro. Então nós estamos acostumados a ver pessoas, eu comentava isso com a minha esposa agora, vindo de manhã, obviamente eu sabendo que eu ia pregar, que o meu maior medo de uma pessoa é quando essa pessoa ela é cheia de regras na vida dela, só que
Cada um faz o que quer da sua própria vida. Mas o grande problema nasce é quando ela quer transferir as regras da vida dela e exigir isso na vida das outras pessoas. Então ela começa a dizer, porque é assim, não pode, é isso, é aquilo. Por que eu tenho medo dessas pessoas? Porque essas pessoas, elas, apesar de, talvez, não beberem mais, não fumarem mais, não se drogarem mais, não se prostituírem mais, essas pessoas continuam presas do mesmo jeito. Elas não estão mais presas naquilo que nós condenamos como horrível, mas ela está presa na pior prisão que existe, que é aquela que ela não vê celas. É aquela que ela acha que não precisa se libertar, que aqui está um grande problema. Porque toda pessoa que está presa à bebida, ela sabe no fundo que precisa parar de beber. Toda pessoa que está presa em drogas, em cigarro, a pessoa que está presa em prostituição, ela tem noção que ela precisa parar. Agora, quando uma pessoa está presa com grades invisíveis, chamadas religião, é complicado. Porque ela não faz nada de errado, ela vai parar com o quê? Ela vai se libertar do quê? Pastor, mas não bebe, não fuma. Vai se libertar do quê? Vai se libertar de uma escravidão a qual Cristo nos libertou há 2000 anos na cruz do Calvário. Porque esse é o grande problema dos Gálatas. Um povo gentil, e quando eu digo gentil é não judeu, eles conheceram o evangelho que Deus confiou a Paulo, que nós pregamos aqui desde o capítulo 1, que é o evangelho da graça, foram libertos, viviam a plenitude da liberdade em Cristo, até que começaram a se infiltrar no meio deles, pessoas judaizantes dizendo, vocês ouviram o evangelho de Paulo, mas o evangelho de Paulo não é completo, vocês precisam guardar sábado, vocês precisam circuncidar, vocês precisam voltar ao sacrifício, porque tinha templo naquela época ainda. Então quando Paulo vai falar com eles, como eu disse anteriormente, é o seguinte, vocês estavam no espírito, agora vocês estão de novo na carne, vocês eram filhos, agora estão voltando a ser escravos novamente. E quando uma pessoa ela tem regras o tempo todo de como você se comporta, ela está colocando sobre você algo que ela colocou sobre ela e que nem ela tem capacidade de cumprir. Porque a verdadeira libertação não é aquilo que eu faço ou aquilo que eu não faço. A verdadeira libertação é aquela que acontece no coração. Para ficar bem didático isso aqui, repete assim comigo, a verdadeira, vamos lá mais forte, a verdadeira libertação acontece no coração. Ou seja, não é suficiente apenas não fazer. Porque eu posso não fazer uma coisa que eu quero muito. É não querer fazer. E por que Paulo está dizendo isso? Eu não quero que você abra, é para tomar conhecimento. Mateus 23, Jesus está conversando com o escriba e fariseu. E ele está dizendo para aquele povo que guardava a lei. Os fariseus, eles eram assertivos na lei, eles cumpriam quase todas. Quase todas. A oração do fariseu é, Senhor, olha para mim que cumpro a lei, que dou o dízimo, tal. E ele nunca mentiu, porque o Senhor não falou, você está mentindo. Teve um jovem que falou, o que eu faço para herdar o reino de Deus? O que o Senhor falou para ele? Guarde os mandamentos. Qual foi a resposta do jovem para Jesus? Eu faço isso desde a minha mocidade. Jesus falou que ele mentiu? Não, Jesus o amou. Então estamos pegando histórias aqui que Jesus contou, que esses homens praticavam a lei. Só que mesmo em Mateus 23, o Senhor vai dizer, os antigos te disseram. Quem são os antigos? Moisés. É a lei, 10 mandamentos aqui, é um exemplo. Os antigos te disseram, não matarás. Então, perante a lei, qual que era a regra? Que não podia matar. Mas o que Jesus falou? Os antigos disseram, não matarás, mas eu, porém, vos digo, que aquele que odiar o seu irmão sem causa, já cometeu um homicídio, já o matou. Então aqui o Senhor está mostrando que o problema não é não fazer alguma coisa, é o nosso coração diante daquilo que nós não queremos fazer.
Então, peraí, eu não matei porque eu não podia ou porque eu não queria? Consegue pensar nisso aqui? Eu não roubei por quê? Porque eu não posso ou porque eu não quero? Porque se você parar para pensar, pode ser a mesma coisa, mas é muito diferente, gente. Eu posso entrar na tua casa, olhar coisas de valor e simplesmente sair, porque não é meu. Eu não quero aquilo, aquilo não é meu. Ou eu posso ser aquela pessoa que vou entrar na tua casa e... será que ela vai descobrir? Eu não fiz porque eu não quis. Eu não fiz porque não pode. E escravo não faz o que quer. Ele só faz o que pode ou o que não pode. Então o que Paulo está dizendo para eles? Cumprindo regras somente porque não pode, vocês não estão livres. Vocês são escravos que acham que têm liberdade. E tem um monte de gente na igreja que acha que é livre, mas é preso. Que não está fazendo coisas erradas, não é porque não querem, porque são filhos, é porque tem medo de ser pego, porque tem medo da reputação, tem medo que alguém descubra. Mas quando você olha essa pessoa externamente, ela está ali cumprindo as regras, acima de qualquer suspeita. E quando alguém diz que aquela pessoa é capaz ou fez alguma coisa, nós vamos dizer, jamais, eu conheço aquela pessoa. Não bebe, não fuma, não usa droga, está na igreja, cumpre tudo que a gente faz lá. Essa pessoa não, mas não é isso que Deus olha. Deus não vê como vê o homem. O homem vê o que está diante dos olhos. Mas o Senhor olha apenas para o coração daquele homem. A gente que é um pouco mais antigo de igreja, a gente apontava muito os dedos, por exemplo, para pessoas que subiam num púlpito sem estar vestida como nós achávamos que deveria. A gente dizia que alguém que não se veste daquele jeito não pode estar num púlpito. Sim ou não, gente? Só que a gente parou para pensar que Deus não estava nem aí para isso um dia. Que provavelmente os mais bem vestidos eram os piores. Eu disse aqui há uns 3, 4 meses atrás, eu acho que todo mundo que tem internet deve ter visto isso aí, que surgiu algumas filmagens de um pastor, eu acho que ele é de Santa Catarina, e ele foi filmado vestido de lingerie no meio da rua na madrugada. Alguém viu isso aí? Pegaram de novo, só que agora foi pior, porque agora ele estava... As imagens que mostra, parecia que ele estava tendo relação com um morador de rua. Mas se você vê aquele cara no púlpito, você não vai dizer que ele é capaz de fazer aquilo. É paletó, gravata, fala bem pra caramba. Um homem que põe muitas regras dentro da igreja dele, e a igreja dele é muito bem disciplinada de fato, só que o coração, o que tem de gente bonita por fora, mas estragada por dentro, presa por dentro, se gabando que segue muitas regras que Deus nem colocou para seguir, achando que está salva. E o que Paulo está dizendo para os Gálatas aqui, gente? Vocês não são mais escravos. Vocês chegaram à maturidade porque o Filho se manifestou, sob a lei, para nos resgatar dela. Capítulo 3 de Gálatas, que você ouviu domingo passado, fala que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós, porque está escrito, todo aquele que for pendurado no madeiro é maldito, para que chegasse até nós a bênção de Abraão. E qual que é a bênção de Abraão? É ser herdeiro de Deus, é ser filho, e a gente não entendeu o que é ser filho. Amado, filho não pode ter medo de pai. Pai não é assustador. Pai corrige. Mas o pai ama. A gente não pode ter esse medo de Deus que nós temos, porque a gente enxerga um Deus punitivo, a gente enxerga um Deus ruim. Desculpa a minha sinceridade. A gente enxerga um Deus que parece que ele é mau e que a gente é obrigado a estar com ele, porque senão ele vai acabar com a gente. A gente serve um Deus, vou colocar um aspas aqui, aonde a gente fala, aonde nós ouvimos muito tempo que um dia Deus ia pesar a mão sobre nós. Algum dia, eu sou pai, eu nunca pesei a mão sobre meu filho. Meu filho não precisa ter medo de mim.
Eu sou pai dele, eu quero o melhor para ele. Eu educo meu filho. Até porque eu sei que um dia ele vai viver sem mim. E a minha educação é para que quando ele estiver sem mim, ele seja um homem decente. Mas medo de mim, eu não vou matar meu filho. Minha mão não vai pesar sobre meu filho. Porque a gente tem essa, a gente entende. A gente tem, pode ser não mais entendido, mas subconscientemente a gente tem um Deus que pune, a gente tem um Deus que castiga. E ele castiga, pastor? Castiga todos aqueles que ele ama. Mas temos um Deus que pesa a mão. A gente tem um Deus que se vinga das pessoas que nós não gostamos o tempo todo. A gente crê num Deus assim. Está se levantando contra mim, você vai ver quem é o meu Deus. O teu Deus provavelmente não é esse aqui. Porque o Senhor falou que se alguém quiser andar com você uma légua, vá lá, ande duas. Se alguém te dá na face direita, dê a outra. Não é assim, Deus vai pegar você. Porque nós nos colocamos numa posição de escravos. Ou seja, resumindo aqui essa primeira parte, nós somos imaturos espiritualmente. Ponto. Nós somos imaturos. A nossa libertação é o cara que chegou na igreja, entortou a mão e a gente achou que era um demônio. Eu tenho uma coisa que eu já conversei muito com o pastor Márcio sobre isso. Basicamente pensamos a mesma coisa, temos algumas divergências, mas nada que cause divisão entre nós sobre isso. Uma das coisas que eu mais acreditei é uma das coisas que eu menos acredito hoje. Não existe esse monte de demônios se manifestando na igreja. Esquece isso. Pastor, pode acontecer? Pode acontecer. É exceção, não é regra. Pastor, mas Jesus falou para expulsar demônio. Falou, e quando tem nós expulsamos. Agora, crente endemoniado não existe. Das duas, uma. Ou não é crente. O Espírito Santo habita no crente, como que tem demônio dentro do crente? O dia que você me explicar isso, a gente volta a conversar sobre. Porque nós lemos aqui em Gálatas capítulo 4, versículo de número 6. Porque, como que eu sei que eu sou filho? Como que eu sei que eu sou filho de Deus? Porque Ele colocou o seu Espírito no meu. Ora, se o meu coração tem o Espírito Santo, como que tem demônio dentro de mim? Sendo que Lucas diz que a casa está guardada por um valente, até que vem um que é mais valente do que ele. Ora, se Deus é por nós, quem será contra nós? Pastor, mas o que acontece com aquelas pessoas lá se mexendo? Eu tive 3 experiências, eu vou te contar uma que eu acho que é uma das mais legais, eu me arrependo, mas eu tive essa experiência. Eu estava na igreja, aí uma moça começou a gritar, não sei o que, eu falei, caramba, deve ser demônio. Eu era pastor bem jovem ainda, tinha acabado de começar, estava na segunda igreja ali. Aí eu fui lá, colocar a mão na menina, e o cão do diabo que não sai. Aquele cão não saía. Aí a gente começa a pensar, eu devo estar sem unção. A gente começa a pensar na gente aqui. Até que a minha esposa, muito esperta, minha esposa é muito esperta, ela falou assim, amor, vem cá, essa moça não está endemoniada não. Eu falei, por quê? Ela falou assim, toda hora que ela cai, ela baixa a roupa. O diabo não quer mostrar a barriga? Eu falei, vou reparar. Quando eu olhei, realmente, ela se mexia e baixava. Eu belisquei ela. Acabou. Acabou, demônio. A maioria das pessoas que se manifestam nas igrejas é isso aqui, é teatro. É gente que tem muitos problemas psíquicos. Muita gente que tem, a gente, não é esse o termo técnico, tá? Me perdoe. Mas eu sei que tem gente que quanto mais você fala uma coisa, mais ela acredita e tende isso a acontecer. Tem pessoas que se você ficar falando que ela está doente, ela vai crer que está doente, ela vai acabar adoecendo, porque o cérebro vai entender que ela está doente. Ela nem está doente, mas o cérebro vai enfraquecendo, porque ela fala tanto, estou doente, estou com dor. Nem está com nada, mas ela fala tanto para si mesma. Aí a pessoa, repare, por favor, acompanhe meu raciocínio. Aí nós expulsamos os demônios dessas pessoas. Só que você percebe que a gente expulsa o demônio dessa pessoa e ela nunca muda. Ela continua com aquela mesma vida desgraçada. Você já reparou nisso? Peraí, mas ela não foi liberta? Não, porque o problema dela não é demônio. O gadareno nunca mais voltou a ficar daquele jeito. O gadareno, a gente ficava amarrado, ele batia nas pessoas e quebrava a corrente. Você consegue entender a diferença do negócio? As pessoas são endemoniadas e rolam no chão e baixam a camisa. O gadareno não, passava na frente dele, ele matava, ele mordia. Ele era lançado no fogo e não sentia dor. Jesus não fez uma oração de invocação para ele se manifestar. Jesus chegou, ele caiu por terra. E a gente entendeu isso como libertação. E aí a gente pega essa pessoa, o diabo quer te matar, você vai morrer nas mãos do diabo, então você tem que parar com isso, parar com aquilo, parar com aquilo. Aí a pessoa falou, não quero morrer.
Então eu vou parar. E aí ela para, realmente. Aí você fala, está liberta. Não está, porque o coração dela continua sujo, porque não foi lavado, não foi remido pelo sangue do Cordeiro. O Espírito Santo ainda não habita naquela pessoa. Sabe, o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, ele fala uma coisa muito forte. Quando alguém me pergunta se eu sei que eu estou salvo, eu digo sempre que eu sei que eu estou salvo. E quando alguém me pergunta, por que você sabe que você é salvo? Romanos 8 diz o seguinte, que todo filho de Deus, quem é filho de Deus aqui, diga glória a Deus, tem todo santo dia a confirmação pelo Espírito Santo de Deus que é filho dele. Todo dia ele fala no nosso coração, por quê? Porque Deus colocou ele lá. Então talvez o nosso grande problema aqui, gente, não é, de verdade, em nome de Jesus, não me interprete mal, o nosso maior problema de vida e de fé, não é a inveja que alguém tem da gente. Pastor, a minha vida não vai para frente porque alguém tem inveja. Para de mandinga, gospel, cara. Para com isso aí. Pastor, mas não tem inveja? Tem, claro que tem. Mas inveja não é uma maldição que você lança sobre alguém ou que alguém lança sobre você. Pastor, mas eu descobri, fulano foi lá fazer macumba, dane-se, ele é macumba. A gente é filho, ora. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A gente se apega a coisas que não deveríamos nos apegar. A gente se apega, aí a gente tem que participar da oração da libertação. Você entende como isso é muito forte? Porque senão a inveja vai pegar. A gente tem que participar daquele culto, porque aquele culto é o culto que liberta. A gente tem que participar daquela... gente, eu vou chegar nesse ponto já, mas a gente às vezes peca no único ritual, são dois, mas eu vou falar de um, no único ritual que o Senhor nos ordenou a fazer. A gente peca às vezes em participar da ceia. Porque tem pessoas que você pode pensar que não, mas elas idolatram a ceia. Elas amam mais o ritual ceia do que o Jesus que morreu por nós. Tem gente que diz que se não tomar ceia está condenado ao inferno. Porque se perdeu a ceia, se eu fosse você eu não perderia a ceia. Vai que olha como que é o diabo na boca de um monte de homem. Vai que acontece alguma coisa com você não tomou a ceia. Isso é muito sério. Porque na cabeça da gente, de uma forma dinâmica então, para que eu seja salvo, eu preciso participar de todos os rituais que acontecem na igreja. Se eu perder se eu deixar de participar de uma oração, se eu faltar um culto, se eu perder a ceia, a mão de Deus pode pesar sobre mim. Já imaginou isso? Seu filho fala que vai casar, você fala, filho, se você casar, você não consegue viver sem mim? Que pai miserento que você é. Então quer dizer que seu filho, ele só vai ser feliz se ele cumprir as regras que você impôs para ele na vida? Ele não é livre? Você criou um filho ou você criou um escravo? Deus nos resgatou para sermos escravos ou para sermos livres? Mas a liberdade acontece no coração, gente. Não se coloque debaixo de jugo. Então Paulo está deixando muito claro, vocês não são escravos, vocês são filhos. Vocês são livres. Vocês são herdeiros por Cristo Jesus. Diga glória a Deus. Aí quando a gente chega no versículo 8, vai comigo aí em Gálatas, por gentileza. Verso 8, vamos lá. Porque a exposição da carta continua. O texto diz assim. Obrigado. Mas quando não conhecíceis a Deus, servíeis aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardai dias, meses, tempos e anos. Receio de vós que eu haja trabalhado em vão para convosco. O que Paulo está dizendo aqui, gente? Vocês estão tratando de novo os rituais como se eles fossem responsáveis por salvar vocês. Um dos maiores pecados que nós cometemos é de achar que nós somos salvos pelas obras. Isso aqui eu acho que vai demorar muito para a gente entender. Mas a gente tem que entender. A gente precisa colocar no coração que nós não somos salvos por nada que nós fazemos. A gente precisa parar com esse negócio.
A gente precisa parar de achar que Deus ele tem que nos dar alguma coisa porque nós fizemos uma coisa para Ele. A gente tem que parar com isso. Porque a gente, muitas vezes, nós queremos colocar Deus na parede para que Ele nos dê as coisas. E a gente mostra tanto o nosso egoísmo quando nós falamos para Deus, porque eu fiz, o Senhor tem que fazer. Sabe aquela coisa, eu preguei há 2 domingos isso aqui, Senhor, porque eu estou fazendo a minha parte, e até hoje eu não sei qual que é a minha parte, mas eu uso o que eu faço para colocar Deus na parede, para dizer o que Ele tem que fazer por mim. Nós usamos o dízimo para isso, nós obedecemos a Deus e colocamos Deus na parede. A gente vai no culto, Senhor, eu estou aqui me sacrificando, eu fico pensando como que a gente fala que vir na igreja que é uma coisa, não sei para você, mas para mim é uma coisa muito gostosa vir para a igreja, tá? Não é sacrifício nenhum. Não tem sacrifício, de verdade. Não tem. A maioria aqui talvez veio de carro. Morando perto ou longe, tá? E eu digo com o maior respeito isso aqui. Tipo, ninguém veio andando 30 km a pé. Ninguém veio de joelho. Sabe, ninguém botou uma arma na tua cabeça, vamos lá para o centro de concentração. Não, você simplesmente, glória a Deus, por isso acordou e falou, eu vou. Pegou o teu carro, pegou o ônibus, que seja, andou. Que bom que eu estou aqui, perto de casa. Alguns é longe, mas vale a pena. Mas não tem, isso aqui não tem sacrifício. Mas a gente coloca a Deus, Senhor, eu estou aqui. Ele está te vendo aqui. Só que a gente está usando mais uma vez o ritual como uma moeda de troca para com Deus. Sabe aquela pessoa que faz alguma coisa para você, pensando naquilo que você pode fazer por ela? Sabe aquela história que, cara, para crente não deveria existir, tá? Mas ela existe, infelizmente. Uma mão, para crente não deveria existir. A Bíblia fala que tudo que vier à tua mão, faça com todo o teu coração. Mas a gente, infelizmente, tem esse negócio. Eu vou fazer para a pessoa, mas eu não estou fazendo para a pessoa só porque eu estou sendo uma boa pessoa. Eu já estou visualizando lá na frente, porque um dia eu vou precisar dessa pessoa também. E a gente age assim com Deus. Porque nós estamos, basicamente, aí quando eu falo nós estamos, gente, pode não servir para você, tá? Aí você joga fora, pega como ensinamento. Mas eu digo nós e eu me coloco no meio. Nós somos mais idólatras do que aqueles que têm uma imagem e fazem as suas rezas às vezes. Nós só não temos as imagens na nossa frente. Mas o que nós fazemos com o ritual, eu digo isso, nós às vezes idolatramos a própria igreja. Nós achamos que a igreja tal é a que salva, como se ela fosse o próprio Cristo. Toda igreja que se coloca numa posição de ser única em alguma coisa, ela está se colocando numa posição de ser idólatra. Porque só essa igreja liberta. Você já ouviu, deve ter escutado isso por aí. Só essa igreja prega a palavra. Não, tem um monte aí. Tem um monte de porcaria, mas tem um monte de lugar onde Cristo é o Senhor e o Evangelho é pregado. Então, todo lugar que se determina como único é um lugar onde se coloca como idolatria. Tem gente que é o seguinte, bate na minha mãe, mas não fala da minha denominação. Tem gente que é assim. Tem pessoas que ela não tem problema algum de você falar mal da família dela, por exemplo. Mas não mexe na igreja dela. Mano, porque esse lugar me libertou. Não foi o Cristo? Não, porque nesse lugar ele mudou a minha vida. Mas não foi o Cristo que mudou a tua vida? Você acha realmente que Deus precisa de alguma coisa ou de algum lugar para fazer alguma coisa? É que a gente idolatra. E Paulo está dizendo para esse povo, eu não vou ler tudo aqui, porque eu quero chegar no ponto alto da mensagem. Paulo vai dizer assim, eu estou perplexo com vocês. Porque eu acho que eu trabalhei em vão, eu quase morri em vão. Eu quase fui apedrejado aqui em vão. Vocês me receberam também. Vocês me receberam como um anjo de Deus. Agora vocês estão com raiva de mim porque eu estou falando para vocês a verdade. Eu estou perplexo. Vocês estão retrocedendo a algo que vocês nunca deveriam retroceder. Aí ele vai chegar no ponto alto para mim da pregação. E eu gostaria que você tivesse muita atenção aqui agora. Do versículo 21 ao versículo 31. Ele vai dar 2 exemplos. Ele vai dar o exemplo de Agar e ele vai dar o exemplo de Sara, que foram as 2 mulheres às quais Abraão se deitou no começo, depois ele tem outra mulher, mas aqui é Sara e Agar, e nascem 2 filhos, Ismael e Isaque. Quando ele pega esses 2 filhos, ele vai dizer assim, ó, aqui nós estamos vendo 2 alegorias. Estamos vendo algo que Abraão fez
pelo esforço da carne, porque ele achou que poderia ajudar a Deus a cumprir a promessa que Deus mesmo fez para ele. Então, quando Abraão se deita com Agar, na cabeça de Sara, na cabeça de Abraão, eles estão contribuindo, isso é forte, está em nome de Jesus, eles estão contribuindo para que a promessa de Deus se cumpra. Por quê? Porque, como todos nós sabemos, Sara era estéril, não podia gerar filhos. Deus prometeu que, é muito louco isso, porque no entendimento deles, Deus prometeu para o Abraão que ele seria pai de nação. Então o Abraão entendia que aquilo era só a respeito dele. Então a Sara fala, já que Deus disse que você vai ser, olha só, já que Deus falou que você vai ser o pai, e eu não posso ter filhos, se deita com a minha escrava, ela vai ter filho, e o filho vai ser meu, porque naquela época isso era muito comum, é o que nós chamaríamos hoje de barriga de aluguel, mas no caso ele tinha que se deitar com a mulher. Quando a Agar engravida, que nasce o Ismael, a Agar começa a zombar da Sara, a perseguir a Sara. Mas na cabeça de Abraão e de Sara, que ainda nem era o Abraão, era o Abrão ainda, eles estavam contribuindo para a promessa de Deus. E aqui nós chegamos num ponto. O nosso maior erro é achar que nós contribuímos para que Deus faça alguma coisa. Cara, como a gente é imaturo. Irmão, Deus não precisa da sua ajuda para nada. Promessa de Deus, essa promessa não é condicional. Deus, ele promete e ele faz porque ele é Deus. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Falaria e não faria, diria e não confirmaria. Nós não contribuímos com nada. Deus não precisa da nossa contribuição. O que Deus espera é que nós confiemos com todo o nosso coração. Sabe por que nós nos colocamos em escravidão? Porque nós estamos tentando contribuir para uma coisa que nós não temos contribuição. Ah, Deus prometeu, então eu tenho que fazer a minha parte. Qual? Vamos voltar nessa parte, eu gosto dela. Você não contribui para a promessa. Você não contribui nem para a tua salvação, cara. Se você for contribuir, você vai atrapalhar e vai perder ela. Tudo isso foi Cristo que fez. Só que a nossa religiosidade está nos fazendo tentar contribuir para uma coisa a qual nós não temos participação. E nós estamos gerando filhos para a escravidão. Quem consegue entender isso aqui? Depois nasce o nosso querido Isaac. Que o Isaac eu gosto muito do termo Isaac, é o filho da promessa. A promessa não veio porque Abraão era bonzinho. Isaac veio porque Deus prometeu que Isaac viria. Porque o Abraão é o pai da fé, óbvio. Romanos fala muito isso desde o capítulo 4. Nós vamos ver isso aqui em Gálatas também. Mas não é porque ele era o pai da fé que ele era bonzinho. Gente, Abraão não era aquela flor que se cheirasse muito bem não, viu? Se ler Gênesis 12, 13, 14, você vai perceber que se não fosse Deus, Abraão tinha que ser morto também. Você lembra que quando Abraão, no capítulo 13, no capítulo 12 ele sai da terra dele, do pai dele, ele vai até Canaã, no capítulo 13 vem uma grande seca, uma grande fome, para onde que Abraão ele vai com a sua esposa? Ele vai para o Egito. Você sabe o que acontece no Egito ali? Você já leu isso? Primeira coisa que Abraão faz, Sarai ainda, diga que você é minha irmã, não minha mulher. Pastor Abraão mentiu ou não? Mais ou menos, porque de fato ela era irmã dele. A Sarai era irmã por parte de pai de Abraão mesmo. Naquela época eles se casavam com irmãos assim, para fortalecer a família e o clã. Então ele mentiu? Mais ou menos, mas ela era a esposa. Porque Sara era muito bonita, diz a Bíblia. Quando os homens de Faraó colocaram os olhos em Sara, Faraó, tem uma mulher que chegou aqui, essa mulher tem que te gerar filhos, porque vai trazer um povo único para o Egito. Então chegam até Abraão, o que você é dela? O Abraão vai dizer, sou irmão. O Faraó quer ela como mulher. Naquela época, para você se casar com uma mulher, tinha que se pagar um dote para o responsável dela. Então, o Faraó abriu os tesouros e pagou muito dinheiro para Abraão. Levou Sara. Eu vou te explicar por que Sara, um dos motivos que eu entendo porque Sara era estéril, tá?
A Bíblia fala que quando a Sara, ou melhor, Saraí, a Sara é outra, a Saraí é levada para Faraó, a Bíblia fala que Faraó conheceu Saraí. Você sabe o que significa conheceu? De fato, na minha Bíblia, eu tenho uma Bíblia King James, eu sou a favor que todo mundo compre uma dessa. Está escrito, e Faraó teve relações sexuais com Saraí. Gente, o Abraão, ele vendia a mulher dele. Por que ela era estéril, né? Deus não fez o Isaac porque Abraão era bonzinho. Deus fez o Isaac porque Deus é Deus. E a gente acha que está contribuindo para as coisas de Deus acontecerem em nossa vida. Deus só fez porque eu fiz, não. Deus fez porque Ele é bom. Jesus te salvou porque Deus quis te salvar, não é porque você fez alguma coisa. Você nem aceitou Ele. Não, pastor, eu aceitei. Não, não, não. A Bíblia fala que é o Espírito que nos conduz ao arrependimento. Se o Espírito não nos conduzir, a gente não se arrepende. O salmista Davi faz uma declaração que eu acho tremenda. Ele fala assim, ó, Senhor, até a vontade que eu tenho de te adorar vem de ti. Se o Senhor não colocar em mim o desejo, nem adorar eu consigo. E a gente acha que somos salvos porque contribuímos por alguma coisa. Isso quebra a nossa religiosidade. Eu falei para você aqui, a gente conversa muito isso. Se a gente lê a Bíblia como ela é, a gente vai se decepcionar com a nossa religião. Porque ela é muito falha. É muito mais fácil, gente, chegar aqui para vocês, de verdade, em nome de Jesus, e dizer para vocês o que vocês podem e não podem fazer o dia inteiro. É muito mais fácil chegar aqui para vocês, pegar um monte de texto isolado e dizer que é importante vocês estarem na igreja todos os dias. É muito mais fácil chegar para vocês, pegar textos aqui isolados e falar assim, vocês têm que dar satisfação todos os dias para nós pastores. E controlar a vida de vocês. Vocês vão permanecer na igreja, vão sentir-se acolhidos e cuidados enquanto estão sendo controlados. Nunca vão sair da igreja, porque nunca ninguém cuidou assim de mim, só que o maior cuidado que existe é tornar você livre. Você consegue entender como isso é muito sério? Isso é muito sério. Sabe, a gente vai aprendendo com o tempo. Eu faço agora, mês que vem, 37 anos. Às vezes eu acho que eu tenho 20 ainda. É que o meu corpo já não responde mais como um de 20. É verdade isso. Eu já sinto muitas dores nas costas. Cada vez que eu vou amarrar o sapato é um ai. Isso faz parte da vida. Mas uma das coisas que eu acho mais legal, eu vou dizer de uma forma particular, é que eu sou um filho totalmente livre. Minha mãe nunca tentou controlar nada na minha vida, desde quando eu me tornei maior de idade. Nunca. Minha mãe nunca deu uma opinião quando eu disse que casaria. Dizendo, não é para casar. Nunca. Porque quando você gera filho, você não gera filho para ficar preso a você. Você gera e educa para que ele seja livre. E as igrejas estão gerando filhos para a escravidão. Não para a liberdade que o Senhor conquistou para nós no Calvário. Eu tenho hoje, eu falo para você, pastor, você não precisa da sua mãe? Eu não digo que eu não preciso, eu digo que eu não dependo. Eu sempre vou precisar da minha mãe, não tem jeito. Assim como meu filho sempre vai precisar de mim. Mas eu sou um cara livre. Que tem dia que minha mãe fala assim, vamos almoçar lá em casa? Pode perguntar para ela, minha resposta é direta. Se eu não estou afim, a minha resposta é não. Minha mãe não fica chateadinha comigo não, cara. Eu sou livre. Eu chamo ela para ir em casa. Fico de joelho, ela não vai. E eu não fico chateado, porque ela tem a vida dela. Eu não sou escravo dela, eu sou filho dela. E Cristo faz isso com a gente. Pastor, mas eu não tenho que dar satisfação para Deus? Para quê? Ele conhece tudo, Ele conhece o teu coração. É que a gente confunde obediência com seguir regras. A minha vida, apesar da minha liberdade, para você entender o meu raciocínio, muitas coisas que eu vivo, que eu faço na minha vida hoje, foi da educação que eu tive da minha casa, da minha mãe. Basicamente. Eu acho que uma das poucas coisas, mãe, que eu não trago, que eu não trouxe para minha casa do que eu recebi de educação, até porque eu casei com uma outra pessoa que teve uma outra tipo de educação, e a gente tem que se equalizar,
é chamar pai e mãe de senhor e de senhora. Meu filho me chama de você. No começo eu falei, eu vou pegar esse moleque. Porque eu aprendi que era senhor e senhora. Eu fui educado assim, que até hoje é bênção mãe. Meu filho, aí pai? Já era. Ele vai fazer 15 anos, eu não vou conseguir colocar isso mais nele. Só que, não é porque ele não me dá bênção que ele não me respeita. E tem muitos que dão bênção e... Consegue entender que as regras não controlam, elas simplesmente nos moldam a estar com alguém por conveniência? Mas eu não quero, por exemplo, nessa mesma didática que eu estou te dando o exemplo aqui, eu não quero ir na casa da minha mãe só porque minha mãe me chamou e se eu não for ela vai ficar chateada. Eu quero ir na casa da minha mãe porque eu quero estar com a minha mãe. Eu quero que minha mãe venha na minha casa porque ela quer estar comigo na minha casa. Não naquela situação, se eu não for, vai ficar chateado. Não, isso é prisão. É a mesma coisa o culto. Entenda o meu raciocínio. Pô, eu sou pastor, escuta o que eu estou te falando, eu sou pastor. Eu quero que você venha todo dia para a igreja. Mas eu não posso dizer para você que Deus fica triste quando você falta. Eu não posso falar para você isso. Porque é mentira. Porque é Deus quem te conhece. Tem dia que você está doente. Tem dia que você vai trabalhar. Tem dia que você está cansado. Pastor, e quando eu vou trabalhar, Deus fica triste porque eu fui trabalhar? Não, porque eu sei que você já ouviu que seu trabalho não pode atrapalhar a sua vida com Deus. E me desculpa, meu irmão, um dia na igreja faltar não atrapalhou a sua vida com Deus. O que atrapalha a tua vida com Deus é o que você faz de segunda a sábado. Aí é que está o problema. Porque a gente tem isso na cabeça, eu preciso contribuir para que Deus me abençoe. Eu preciso, pastor, mas se Jesus voltar e eu estava naquele dia que eu não vim para o culto, será que eu vou? Você acha que realmente você vai para o inferno porque você não veio num culto? Sejam honestos. Você só vai para o inferno se você não converteu. Simples. A Bíblia fala que Deus derramou sobre o nosso coração o Espírito Santo e nos selou com Ele. Ô gente, vamos lá. Eu vou partir para o final, prometo agora. Eu falo toda hora isso. Mas é muita informação na minha cabeça. Você sabe o que significa selo? De verdade, sabe o que é um selo? Sabe o que é alguma coisa ou alguém selado? Por exemplo, hoje em dia a maioria de nós compramos coisas pelo Mercado Livre. Como que aquilo chega na tua casa? Por que chega na tua casa? Porque tem um selo com o teu nome, com o teu endereço, aquilo é teu. Quando eles vão separar na logística, eles sabem para onde vai, o endereço, a região, porque é por região hoje. É um selo. Os mais novos não fazem nem ideia o que é isso. Alguém já mandou carta aqui? Você tinha que comprar o quê? É o que provava que você estava mandando, tinha pago por aquela carta. Dificilmente aquela carta era perdida. Olha que loucura. Milhares e milhares de cartas, e a tua carta chegava, porque tinha um selo. E você acha que Deus que te selou com o Espírito Santo vai te perder, cara? Você consegue entender como isso é muito sério? Você já leu o Apocalipse quando eu falo do livro da vida? A Bíblia nunca disse que o nosso nome está escrito no livro da vida. Eu sei que você ouviu isso a vida toda. O texto fala que o nosso nome está inscrito. E isso muda muita coisa. Qual a diferença de escrever e de inscrever? Quando você escreve, é didático. O que eu escrevo, eu consigo apagar. Você sabe o que é inscrever? É quando aquilo é cauterizado. Sabe o que é um selo? Sabe o que é uma inscrição? Sabe o que não sei se fazem ainda, mas sabe quando pegava o boi e selava? Aquilo é uma marca que não sai. Se você não entendeu que Cristo te selou, você é só um religioso que não conheceu Ele ainda. Você é um menino que nada se difere de um escravo. O Espírito não está ainda no seu coração. Isso é um fato. Porque você está até hoje tentando contribuir para que a promessa de Deus se cumpra na tua vida. Nós estamos como o Abraão. Só que nós precisamos virar o Abraão. Aquele que olha para os céus, conta as estrelas, se a pode contar. E crê que aquele que prometeu é fiel para cumprir.
Você sabe o que é isso? É muito forte. Ó, eu vou pegar o texto aqui. Eu ditei muita parte, porque eu não queria fazer uma leitura tão extensa, tá? Mas leia comigo o versículo de número 21 até o versículo 24. Vamos lá. Dizei-me vós, os que quereis estar debaixo da lei, ou seja, debaixo de regras. Não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. O que se entende por alegoria, porque esses são os 2 concertos, um do monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar 25. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Então, tudo que a gente gera para Deus, ou que a gente pensa que estamos ajudando a Deus, nós estamos gerando para a escravidão. Mas tudo aquilo que Deus gera pelo seu Espírito é gerado para a liberdade, porque vem através da promessa. Então, quando eu olho isso aqui, eu fico pensando, o nosso sacrifício de tolo por tentar fazer o que nunca foi nos incumbido de fazer. Sabe? Filipenses 1 diz, aquele, versículo 6, que começou a boa obra, é fiel para terminá-la até o dia do Senhor. Aqui ele não está falando de bênçãos na sua vida, aqui ele está falando de salvação. Aqui é salvação. O que eu estou pregando para você inteiro, ele está falando sobre salvação. E a gente quer contribuir para uma coisa que nós não temos capacidade alguma de dar nenhum tipo de contribuição. Assim nós nos perdemos e assim nós afastamos tantas outras pessoas. Por quê? Porque pelas regras que nós aprendemos, a gente quer medir as pessoas por essas regras. Quantas pessoas dentro da sua própria casa você julga porque não faz o que você faz? Porque você aprendeu que é assim. Você entendeu que é assim. Sabe? Porque a gente simplesmente tem uma mentalidade, espiritualmente falando aqui, de menino, e nada somos diferentes de um escravo, quando na verdade o Senhor nos colocou para ser livres. E o detalhe importante é que quando os 2 crescem, Ismael e Isaac, Deus simplesmente manda Abraão mandar Ismael embora. Manda ele embora. Manda ele embora porque ele está perseguindo a promessa. Manda ele embora. Pastor, Deus manda embora. Gente, vocês têm que conhecer a Bíblia. O filho da escrava nunca vai herdar junto com o filho da livre. Nunca. O legalista, aquele que vive de obras, nunca vai reinar com aquele que vive pela graça. Porque ele não entendeu nada sobre o Senhor. Nada. Então, pastor, já que não tem esse monte de regra, eu posso fazer o que eu quero? Talvez aqui está a grande confusão das pessoas em entender o que é liberdade na graça do Senhor Jesus. A pessoa acha que porque não tem regras, aspas, ela pode fazer tudo o que ela quer. Gente, uma pessoa salva, ela não tem esse tipo de pensamento. Se você é salvo, você nunca vai pensar que pode fazer tudo porque não tem regras. Porque o Espírito Santo habita dentro do seu, e é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Fique de pé comigo toda a igreja. Vamos aplaudir bem forte o nome do Senhor Jesus. Não existe nenhuma dificuldade em ministrar a palavra de Deus. Escuta bem o que eu vou te falar. E isso é por experiência. Se um dia você tiver, pela parte de Deus, a oportunidade de ministrar o Evangelho, você vai entender o que eu estou te falando. Se você vai pregar para um monte de pessoas que levam uma vida de iniquidade, não é difícil, tá? Por quê? Porque existem coisas morais que a sociedade já entende que é errado. Quando você prega sobre aquilo, a pessoa vai tomando autoconsciência mesmo, fica mais fácil.
Talvez aqui é mais simples ainda você ganhar uma porção de almas. Se você vai pregar para alguém que está com problemas no casamento, caramba, que moleza. Que moleza. É simples demais. Se você fizer um culto especial, vamos fazer um culto de porta aberta, meu Deus do céu, a maioria vai vir duro. A maioria quer um emprego melhor, como é fácil pregar. Agora, sabe qual que é o pior povo para pregar? É para crente, cara. Porque eles acham que sabem tudo, estão certo de tudo. Está 30 anos na igreja, o pastor vai me ensinar isso agora. É porque você nunca aprendeu isso agora. Aí é difícil da gente engolir verdades bíblicas, porque nunca nos foi ensinado. O meu maior temor da vida, sempre tive esse temor, eu te falo em nome de Jesus. Uma vez eu conversei com a minha esposa, eu estava morando em Curitiba, acho que 22 ou 23 ainda. Eu dizia para ela assim que o meu maior temor como pessoa, e é um temor bobo, mas é só meu, nada com Deus, é do Wesley isso aqui. É das pessoas que eu conheço, que eu gosto, essas pessoas passarem a vida inteira dentro de uma igreja e não conhecerem o Deus daquela igreja. Porque nunca lhes foi apresentado o Deus daquela igreja, como a Bíblia diz que Deus tem que ser apresentado. E todas as vezes que eu tenho a chance de ministrar e conversar com alguém, eu conversava com um rapaz do meu trabalho, e ele falava para mim justamente isso. Que ele faz de tudo que ele pode para ser salvo. E eu não discuto, tá? Eu não gosto nem desses debates que as pessoas assistem. Eu acho uma perda de tempo muito grande isso. Eu só fiz uma pergunta para ele. Eu falei, você está há quanto tempo na igreja? Ele falou, eu me converti em 2012. 2012 para cá são 14 anos. Eu falei, e você ainda acha que você está contribuindo para ser salvo? Ele, todo dia, pastor. Ele sabe que eu sou pastor, né? Todo dia. Pensei assim, eu falei, rapaz, 14 anos e não foi apresentado para ele o que a graça é, o que Gálatas diz. É por isso que é perigoso a gente começar a ouvir pregações temáticas. Você pega um texto de Gálatas, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, conforme a promessa. Aí você corre lá para Gênesis capítulo de número 12, porque Deus chamou Abraão e prometeu que nele seriam benditas todas as famílias. Ó, já fiz um link bem herege aqui para você entender, tá? Aí você já entende que Deus chamou Abraão para que nele fosse bendita todas as famílias. Aí você já vem aqui para Gálatas e fala assim, sou herdeiro, filho conforme a promessa, então Deus prometeu que toda a minha casa vai ser bendita, e Deus nunca falou isso. Quando Deus fala, está dizendo da posteridade, está falando do Cristo que vai nascer, não está falando que toda a casa vai ser abençoada, porque todos nós somos crentes em Jesus aqui, amém? E todos nós temos problemas familiares, sim ou não? E nem por isso a nossa casa é maldita, que a gente entende errado. Vai ficar pegando um texto de Gênesis, um texto de Gálatas, aí a gente vai lá, para com isso. Aí a gente está lutando com Golias que nem existe. A gente está fazendo o vento, quando na verdade Deus tem que gerar o vento em nós. Eu vou fazer uma oração com você e a gente já vai partir para a ceia do Senhor. Feche os olhos, eu preciso fazer essa oração antes da ceia. Eu não gostaria que os irmãos participassem da ceia como se fosse só mais um ritual de sempre. Eu tenho que participar, porque se eu não participar da ceia, eu não estou salvo. Não é isso, o intuito não é esse. O intuito é celebrar. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor não resiste um coração contrito e quebrantado. Senhor, o grande problema, de um modo geral, creio que nós estamos em Ti buscando melhorar isso, é que nós pensamos que o Senhor enxerga como nós enxergamos. Então nós estamos o tempo todo tentando Te impressionar, Senhor. Estamos tentando ter performance 24 horas por dia. Estamos de uma forma indireta tentando provar que temos para Te oferecer o melhor sacrifício. A gente tenta Te impressionar dizendo que somos mais obedientes do que o outro. A gente às vezes quer Te impressionar dizendo que oramos mais pelo outro, mais do que o outro, na verdade. A gente quer Te impressionar quando levantamos as nossas ofertas.
A gente quer te impressionar até quando dobramos o nosso joelho, Senhor. Nós estamos querendo levar uma vida de performance, porque os homens se impressionam com a performance. Os homens vão elogiar o quanto oramos, o quanto jejuamos. Os homens vão elogiar o quanto nós somos reguardados. Mas nós não entendemos que o Senhor só está olhando para o nosso coração. Mais do que olhar o que fazemos, o Senhor está olhando a intenção pelo qual fazemos. E muitas vezes nós estamos sendo exatamente iguais àquele fariseu, que quando foi orar, o Senhor disse: o Senhor está vendo que eu não sou igual a esse publicano, esse pecador publicano. Eu oro, eu jejuo, eu entrego os meus dízimos, eu vou ao templo. E nós achamos que isso impressiona Deus. Nós achamos que assim te impressionamos, mas aquele publicano fez uma oração dizendo: eu não sou digno de levantar a cabeça ao céu. Eu não sou digno de ser chamado de filho. E o Senhor disse que aquele publicano foi para casa perdoado. Já o fariseu recebeu o elogio dos homens, mas o coração dele estava longe do Senhor. A grande verdade, Senhor, é que nós precisamos aprender que vale mais agradar o Senhor do que agradar os homens, que nem sempre vão gostar da gente, nem sempre vão achar que fazemos alguma coisa, e nós não deveríamos nos importar de provar que fazemos alguma coisa. Nós temos que buscar ao Senhor com todo o nosso coração, Pai, porque o Senhor não resiste a um coração quebrantado, um coração contrito. Senhor, nessa manhã que o Senhor nos permite estar aqui, nós não estamos rendendo a nossa música ao Senhor, nós não estamos rendendo a nossa voz ao Senhor, nós não estamos rendendo a nossa performance ao Senhor, nós não estamos rendendo a nossa organização como igreja ao Senhor. Na verdade, hoje nós queremos render o nosso coração ao Senhor, entregar o nosso coração ao Senhor. Meu Deus, não olhe para o que estamos falando, não olhe para o que estamos fazendo, mas olhe para dentro do nosso coração. É o nosso coração que nós queremos te entregar, é com o nosso coração que nós queremos te servir, porque um coração quebrantado o Senhor não resistirá. Senhor, não adianta sermos elogiados pelos homens e sermos reprovados por ti. Não adianta chegarmos e os homens achar que chegou um grande homem de Deus, que chegou uma grande mulher de Deus, porque só o Senhor conhece as nossas mazelas. É o Senhor que sabe quem nós somos de verdade. É o Senhor que sabe quem somos no oculto, no bastidor. É o Senhor que sabe quem nós somos em casa. É o Senhor que sabe quem somos no trabalho. É o Senhor que sabe quem somos atrás dos palcos. E nós precisamos trabalhar para te agradar, reconhecer todas as manhãs que erramos e pedir perdão e dizer: ajuda-nos, ó Todo-Poderoso. Senhor, nós precisamos desejar do coração, abrir mão dos aplausos humanos. Precisamos parar, meu Deus, de querer impressionar os irmãos da igreja. Precisamos parar de querer impressionar os pastores da igreja. Como nós somos hipócritas muitas vezes, Senhor. Como nós muitas vezes achamos que estamos enganando ao Senhor, quando na verdade estamos enganando-nos a nós mesmos. Às vezes nos vestimos como um crente, falamos como um crente, mas o nosso coração está cheio de impiedade. Às vezes somos um sepulcro caiado. Às vezes dentro de nós é um vale de ossos secos. Meu Deus, mas eu oro nessa manhã junto com a tua igreja. Sopra em nós e traz vida. Sim,
assim, meu Deus, como foi naquele vale de ossos secos. Sopra dentro de nós a vida. Declara o Senhor dentro de nós a vida. Que o nosso coração seja restaurado. Que nós sejamos nesta manhã de domingo como um vaso nas tuas mãos, ó Deus, que é o oleiro. Quebranta-nos por dentro, mas nos faça novamente para agradar o teu coração. Queremos, precisamos, desejamos viver para a tua glória. Não somos perfeitos, nunca seremos até aquele grande dia, mas um coração quebrantado, o Senhor não resistirá. Senhor, nós vamos participar da ceia. E esse é o momento de examinar a nós mesmos. E já começa a fazer, igreja, o teu autoexame. Aproveite a oração e vai fazendo o autoexame. E muitas vezes, Senhor, nós examinamos o que nós pecamos. Nós examinamos o que nós falamos. Só que muitas vezes nós não examinamos e não confessamos o quanto nós performamos, o quanto nós fingimos, o quanto nós disfarçamos. Nós raramente pedimos ao Senhor perdão dizendo: perdoe os dias que nós te honramos com os lábios, mas o nosso coração estava longe do Senhor. São poucos os dias que nós olhamos para o céu e dizemos para ti, Senhor: afasta-te de mim, porque eu sou uma pessoa de lábios impuros. Porque para nós muitas vezes, Pai, é mais importante parecer ser alguma coisa do que ser alguma coisa de verdade. Mas diante do Senhor não há engano. Tua palavra diz que diante do Senhor todos nós estamos nus. O Senhor nos enxerga como nós somos. Provavelmente hoje o nosso autoexame não é só apenas sobre pedir perdão daquilo que fizemos. É sobre dizer: nos perdoa pela intenção que nós muitas vezes fizemos alguma coisa. E pela intenção que muitas vezes nós não fizemos. Muitas vezes nós não fizemos coisas, Senhor, não foi porque nós entendemos, não foi porque nós não queríamos, foi porque nós estávamos com medo. É porque estávamos com medo do irmão do lado, disfarçamos. Então perdoe, meu Deus, eu estou te pedindo por mim. É uma oração que eu faço pela igreja e cada um fale por si aqui, meu Deus, também. Perdoe as vezes que nós fomos hipócritas. Perdoe as vezes que nós fomos crentes de mentira. Perdoe as vezes que nós só fizemos porque tinha alguém por perto. Senhor, converte o nosso coração hoje. Senhor, que o teu Espírito esteja em nosso coração hoje. Que a ceia que vamos participar hoje não seja mais um ritual que temos que participar, mas que seja o recomeço de uma aliança restaurada de verdade, de um coração convertendo-se ao Senhor todos os dias. Pai querido, Deus amado e todo-poderoso, nós te pedimos isso, e que nós possamos verdadeiramente fazer memória do Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.